Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Juliano Jorge e por aqui a gente comenta, reage a tudo da cultura pop. Estamos fazendo uma semana em que Dona Taylor Swift colocou para o mundo o seu 12º álbum. Então, para encerrar essa série de vídeos que eu tô fazendo para homenagear esse álbum, nada melhor do que vir aqui, sentar e conversar um pouquinho sobre toda essa era e até o ponto que a gente tá. Antes disso, eu gostaria que vocês notassem que eu estou com uma tiarinha, um headpiece, para homenagear a minha showgirl, Dona Taylor Swift. Quem me ajudou a conseguir foi Dona Neura, então assim... Neura do Neuraverso, minha amiga, muito obrigado pela ajuda. Eu achei lindo. Eu tentei colocar ele na minha cabeça do jeito certo, mas eu sou muito estabanado. Ele está caindo e está machucando porque está puxando meus cabelinhos. Então talvez eu esteja usando ele por agora, mas no vídeo em si, ele, enfim, vai ficar aqui do ladinho. A era do The Life of a Showgirl começou no dia 13 de agosto de 2025, de um jeito bem peculiar para Dona Taylor Swift. Ela que gosta de sempre inovar nos anúncios de seus álbuns e das suas eras, decidiu que queria ir no podcast do namorado. Um podcast focado em futebol americano para anunciar a sua nova era, a The Life of a Showgirl. Um álbum que, segundo ela, era para contar os bastidores da sua vida por trás da The Eras Tour, a maior turnê de uma artista pop que passou pelo mundo inteiro, inclusive eu estava lá, muito feliz, e que, segundo a Taylor, deixou ela exausta. Ela estava muito cansada fazendo esses shows. Imagina você, 3 noites seguidas na semana, ficar fazendo um show de mais de 3 horas, dançando, cantando, interagindo com o público, pensando em melodias secretas, enfim, a mulher estava com burnout, estava cansada. E ela, como uma pessoinha particular que ela é, decidiu que a melhor forma de combater esse cansaço era conseguindo trabalhar mais. Então, durante a parte europeia da tour, a Taylor fazia os shows e ia para a Suécia gravar com Max Martin e o Shellback esse novo álbum que ela estava muito inspirada em gravar. São 12 músicas que a Taylor falou que focou muito para produzir e escrever elas. Que essas músicas representavam uma felicidade infecciosa, louca e dramática da sua vida, o que ela estava vivendo naquele momento. Depois do anúncio desse álbum, cerca de 2 meses se passaram em que a Taylor ficou divulgando o The Life of a Showgirl com fotos do photoshoot. Este photoshoot foi produzido pelo mesmo artista que fez as fotos do Reputation. Eles mostram toda uma Taylor bem artista de cabaré, uma artista cheia de joias, glitters, plumas, bebendo, toda feliz. E eu acho essas fotos muito lindas. Pra mim, é o melhor photoshoot da carreira da Taylor, em disparado. As fotos estão muito bem produzidas, tem muito material. E ela se aproveitou para fazer isso. Várias capas alternativas, vários vinis, várias coisas que, segundo ela, era para presentear os fãs com esse momento do álbum. E eu sei que muita gente vai falar que ela tá sendo gananciosa, e assim, gente, ela está sendo gananciosa. A gana da Taylor para fazer o seu trabalho, criar vida, é algo que poucos artistas hoje em dia têm, e poucos aí, e muito menos aqueles que têm a plataforma que a Taylor tem de fazer. Então ela vai se aproveitar disso e ela vai sempre fazer dessa maneira os lançamentos das suas eras. Além disso, a Taylor também anunciou uma watch party nos cinemas americanos, passando os bastidores da produção desse álbum, fazendo comentários sobre cada música. Enfim, a Taylor queria fazer um momento para lançar esse álbum de tão orgulhosa que ela tava dele. A Taylor tava com sangue nos olhos para divulgar o The Life of a Showgirl e a gente tá vendo isso. É uma semana de lançamento muito cheia, coisa que a gente não tinha há eras, literalmente. No meio dessa promoção toda, do que foram esses 2 meses, a Taylor também anunciou que estava noiva do jogador de futebol americano Travis Kelce. A Taylor está feliz, está amando.
ela está num lugar muito diferente de quando ela estava quando produziu o The Torture Poets Department. Bom, o álbum foi lançado dia 3 de outubro e com ele uma enxurrada de informação e de gente saindo por tudo que é canto para comentar o que tinha achado do álbum. E como já é comum nos lançamentos da Taylor, a gente tem uma crítica muito ferrenha para ela, porque ela é a artista mais famosa do mundo. Ela tem um holofote muito forte nela. E todo mundo quer opinar, todo mundo quer dar de dedo. E é óbvio que isso deixa ela mais vulnerável para as pessoas que não gostam dela. Pessoas que gostam de outros artistas, a gente sabe como é a indústria da música pop. E se eu posso falar um erro que eu acredito que ela tomou na divulgação desse álbum, foi que ela perdeu a oportunidade de lançar The Fate of Ophelia como lead single antes do álbum lançar. Ela teve ali 2 meses que ela poderia muito bem ter trabalhado essa música, ter dado entrevista sobre, falado o que era o álbum em específico, porque quando ela divulgou as fotos e o nome do álbum, muita gente assumiu que ela ia estar falando sobre a indústria musical, perrengues que ela passava para produzir o show da The Eras Tour, sobre a glamorização das showgirls, com ela falando os perrengues que é para ser uma artista. Temas muito interessantes que até eu pensei que ela ia falar sobre, mas agora olhando em retrospectiva, eu acho que ela nunca falou que ia falar sobre essas coisas. Claro, ela falou que eram os bastidores da The Eras Tour, mas especificamente sobre a vida dela, sobre o que ela estava sentindo, que ela estava passando. Então, a gente assumiu coisas, a gente criou expectativas e para mim isso acabou prejudicando um pouquinho o álbum na percepção pública. Por mais que as pessoas estejam gostando muito, e a gente já vai falar sobre isso, tem muita gente que não gostou porque estava esperando outra coisa. E aproveitando esse gancho para falar um pouquinho sobre as minhas impressões nas músicas desse álbum, eu acho que ele é um álbum de digestão lenta. E é muito estranho falar isso para músicas muito pop. Essas músicas que a Taylor escreveu, ela coloca elas como glitter pen songs, que significa que são músicas sem compromisso, com letras mais fáceis, melodias mais viciantes. Então é até um pouquinho estranho falar que é digestão lenta quando a gente tá falando sobre músicas que eram para ser mais tranquilas e leves. Mas eu acho que o álbum tem tantos momentos interessantes e pontos a gente observar que é muito difícil a gente conseguir isso de uma escutada só. Eu fiz aqui um react, eu fiquei muito impressionado com o que a Taylor estava fazendo, eu realmente gostei das músicas, mas quanto mais eu escutava, parecia que eu me prendia a uma música por vez. Eu me prendia a um momento ali para escutar por vez. Eu ainda tô nesse processo. Eu não acho que esse álbum seja um dos meus favoritos da Taylor, mas pra mim ele tá longe de ser um álbum ruim. Tem muita coisa interessante nesse álbum e que a gente pode falar e comentar sobre. Ele tem momentos muito, muito interessantes como Father Figure ou Ruin the Friendship, que são músicas que têm uma história muito bem escrita, com pontos de virada, com perspectivas diferentes, com músicas muito... com as melodias acompanhando muito bem trabalhadas, assim, sabe? E eu até entendo a expectativa quebrada das pessoas que estavam esperando ela falar muito dos bastidores de uma showgirl, mas eu discordo quando falam que não tem isso no álbum, porque a Taylor, ela gosta de pegar um tema e colocar ele aos poucos nas músicas. Por exemplo, Reputation, a gente vai falar um álbum sobre a reputação dela, mas que a maioria das músicas é sobre amor. Só que ainda assim, no meio delas, tem ela falando sobre a reputação e como ela estava se sentindo naquele momento. A mesma coisa eu acho que acontece aqui. A gente tem sim os bastidores dessa showgirl que a Taylor é, no meio das músicas de amor. Ela fala sobre a imagem dela em Hollywood, ela fala como a vida dela fez ela se sentir sozinha antes do Travis achar ela. Ela fala sobre a lealdade dos amigos e o quanto ela dá valor nesse mundo de fama. Ainda mais se ela focar nos visuais dessa era
e transformar essas músicas em pequenos espetáculos, que eu acho que é o que vai acontecer, mas a gente já fala um pouquinho mais sobre isso. Sobre a produção desse álbum, eu gosto muito do que a Taylor, o Max e o Shellback fizeram com os instrumentos. A gente consegue muito bem ouvir cada instrumento que foi colocado na música e como isso harmonizou muito bem com a voz da Taylor. Eu só sinto que em alguns momentos, em algumas músicas, eu acho que faltou um pouquinho mais de ousadia nesses instrumentais e a gente poderia ter mais explosão, mais dinamismo nas músicas. Faltou, assim, pra mim um pouquinho para esse álbum chegar a um nível mais elevado ainda. Só que isso não significa que eu não gostei do álbum ou que ele seja um álbum ruim. Eu não acho que esse é o caso, ainda mais quando as pessoas querem justificar ele sendo o ponto de destruição da carreira da Taylor. Muito pelo contrário, eu acho que esse álbum vai conquistar muito o coração do público em geral, de pessoas que não estão só ligadas na música pop como a gente. E esse burburinho nas redes sociais é apenas burburinho de rede social. Muita gente começou a inventar coisas sobre esse álbum, a falar coisas absurdas da Taylor, só porque não gostou das músicas. Vai ficar só na internet, daqui a alguns meses vai sumir. E além disso, é só ver o sucesso que o álbum tá fazendo. A Taylor conseguiu quebrar acho que o recorde que faltava para ela, que é o de maior debut nos Estados Unidos. O álbum vai fazer mais de 3,5 milhões de cópias vendidas, colocar na carreira mais um sucesso que é o álbum, além do single The Fate of Ophelia, que pra mim foi um grande acerto dessa era, principalmente por conta do clipe. Eu reagi a esse clipe aqui no canal, então não vou me prolongar muito, mas eu preciso exaltar o quanto esses visuais que a Taylor colocou tem potencial para se expandir ao álbum inteiro. O clipe que ela dirigiu para mim é o melhor da carreira dela como diretora. O plano contínuo que ela colocou em cada cena foi muito bem feito, tudo foi muito bem ensaiado. Ela inclusive fala que ficou 3 semanas ensaiando cada cena desse clipe para que tanto os dançarinos saibam o que fazer, quanto quem tá filmando ali na câmera saiba o movimento certo. Então foi uma dança em conjunto da Taylor, dos dançarinos e das câmeras, e isso se coloca no clipe, a gente consegue ver isso. Tem easter egg na medida certa, ela fala que tem mais de 100 easter eggs, mas eles estão muito bem colocados, que não parece só um festival de mensagens secretas. Bom, a Taylor tá muito orgulhosa desse projeto. Ela tá falando muito sobre o quanto ela tá se sentindo feliz com essa semana de lançamento. Por mais que tenha todo esse caos de opiniões diversas, a Taylor fala, ela não é a polícia da arte, então você pode gostar, você não pode gostar, mas toda vez que alguém fala sobre o álbum, fala do nome dela, é divulgar o seu trabalho. Então, para ela, não importa esse burburinho todo que estão falando, ela tá orgulhosa do que ela entregou. É um álbum que ela falou que queria há muito tempo fazer e ela fez da forma como ela queria. Eu tô muito ansioso para ver como ela vai continuar trabalhando essa era nos próximos meses. Eu acho que não vai acabar por agora, depois que ela deu todas essas entrevistas. Eu acho que temos mais clipes para vir aí e eu espero muito que ela performe essas músicas, que elas têm muito potencial para representar essa era ainda mais, sabe? Esse conceito todo que ela pensou. Como eu disse, é um álbum que não me pegou assim 100% direto. Eu tenho escutado ele aos poucos e cada vez eu gosto de mais uma coisinha ou outra. Tenho as minhas críticas porque tem algumas músicas que eu simplesmente não bateu comigo. Por exemplo, Wishlist. O álbum começa muito bem, mas depois vem Eldest Daughter, que enfraquece um pouquinho as coisas. Eu achei a música muito datada. Ela tem ali aquela linguagem sobre memes, sobre pessoas na internet, eu achei muito, muito datada, então não me bateu em nada aquela música. Mas é isso, todo mundo tem a sua opinião e tá tudo certo. Eu ainda acho que é um trabalho muito bem feito da Taylor e eu tô muito orgulhoso
porque ela colocou esse projeto no mundo da forma como ela pensou. Então é isso, estamos nesse ponto da era, tem muita coisa que vai acontecer, eu espero. E se ela colocar mais coisa para o mundo, eu volto aqui para reagir e comentar sobre, fiquem tranquilos. Mas, por enquanto, a série de vídeos da Taylor vai ficando por aqui. Estou com saudade de variar os meus temas e semana que vem a gente vai ter uma semana especial. Vale tudo. A novela tá acabando e eu tenho muita coisa para falar sobre ela. E se você se empolga com isso, eu te convido a se inscrever no meu canal, a curtir este vídeo e comentar o que você tá achando da The Life of a Showgirl. Vou ficando por aqui. Um beijo. Tchau.